Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Arielle Mello. É um prazer receber você aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos assuntos mais pedidos no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue por lá, o arroba é professora.arielle, eu espero por você lá, assim como também já pode ativar aqui as notificações do YouTube, clicar no sininho, clicar em se inscrever para que você fique por dentro sempre que tivermos vídeos novos, aulas novas aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre como estudar português. Tudo bem, professora? Eu já sei que eu preciso saber português, eu já entendi, eu já me conscientizei de que eu preciso dominar a minha língua materna, mas como eu faço isso? Existe sim, gente, uma ordem, existe uma lógica, existe um porquê. Como eu sempre falo para vocês, a língua portuguesa é lógica, não é um amontoado de regras aleatórias. E por ser lógica, ela tem sim uma sequência didática, uma sequência pedagógica adequada. É claro que cada estudante acaba desenvolvendo o seu jeito, acaba desenvolvendo a sua forma de estudar. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma estrutura pedagógica que faz sentido. É uma ordem na qual eu acredito, é uma ordem que eu defendo e é a ordem que você vai encontrar nos meus cursos, inclusive no Verbalizando, que é o meu curso completo de língua portuguesa. Então, por onde a gente começa a estudar português? A gente começa pela fonética e pela fonologia, sim. Ali a gente vai estudar as letras, os fonemas, né? O som que essas letras fazem. A fonética e a fonologia estudam as unidades mínimas de som da língua. Então, ali você vai aprender o que é uma vogal, uma semivogal. A partir dali, você vai aprender também a separar as sílabas. Porque, por exemplo, eu não consigo ensinar para você com eficiência uma regra de acentuação, né, que é um assunto muito cobrado, que é um assunto que está em todos os concursos, que é um assunto que está presente na nossa vida diariamente, se você não sabe separar as sílabas. Porque eu preciso que você saiba o que é uma palavra oxítona, o que é uma palavra paroxítona e proparoxítona, para que você saiba acentuar. Então, estudar por essa ordem lógico-pedagógica faz com que você vá encaixando os bloquinhos na hierarquia da língua. Então, sim, comece estudando fonética e fonologia. Ah, professora, mas eu sei o que é vogal, eu sei o que é consoante, eu sei separar sílaba. Tudo bem. Faça uma revisão rápida, ou se você acha que realmente domina esse conteúdo, você pode passar para o próximo passo, que é a morfologia. A morfologia é a parte da gramática que estuda as classes de palavras, né? Todas as palavras da língua portuguesa estão dentro de alguma classe de palavra, também podendo ser chamada aí de classes morfológicas ou categorias lexicais. A forma mais comum são as classes de palavras, que são aquelas 10 classes da língua portuguesa: substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, conjunções. Então, a morfologia se ocupa disso, né, do estudo da palavra, assim como também do estudo da formação da palavra, o estudo dos morfemas, que são as unidades mínimas de significação da língua. Então, se você já sabe o que é um substantivo, o que é um adjetivo, você já sabe separar a sílaba, é o momento, né, de você ir para o próximo passo, que é a sintaxe. Sim, aquela temida por muitos. Mas se você tem uma boa base de morfologia, se você entende as classes de palavras, a sintaxe não vai ser um bicho de 7 cabeças para você. A gente começa a sintaxe estudando frase, oração e período, que é a base da nossa comunicação, e depois a gente passa ali para a análise sintática do período simples, né? O sujeito, o predicado, que são os termos essenciais da oração. Depois a gente vai estudar os termos integrantes da oração, né? Os complementos verbais, os complementos nominais, e depois a gente passa para os termos acessórios, né? Que são os adjuntos. Então perceba, a gente começa estudando os termos essenciais, depois os termos integrantes e depois os termos acessórios. Assim também temos, né, essa hierarquia dentro da sintaxe. Isso é importante para que a gente vá construindo esse conhecimento, bloquinho por bloquinho. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa pelo telhado, a gente precisa do alicerce, da parede. Assim também é com a língua portuguesa. Ninguém vai conseguir fazer análise sintática do período composto, por exemplo, sem saber o que é um verbo, né? Então é importante a gente passar ali por todas as partes de estudo da gramática. Então, recapitulando,
Você estudou fonética e fonologia, entendeu as letras, os sons, as sílabas, a tonicidade das palavras. Depois você estudou a morfologia, então você sabe fazer uma análise morfológica, você sabe quais são as classes de palavras do português, você sabe quais são as funções dessas classes de palavras. E depois você foi para a sintaxe. Estudou frase, oração e período, estudou a análise sintática do período simples, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, e depois a gente tem o período composto, que são aquelas famosas orações subordinadas, né? As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adjetivas, e também uma outra forma de estruturação do período composto, que são as orações coordenadas. E é com isso, né, com a formação desses períodos que a gente começa ali a construção do nosso texto, do parágrafo, né, e posteriormente do texto. Depois de dominar essa parte de análise sintática, aí vem a parte de regência, de concordância, né, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. E aí dentro da regência a gente pode, por exemplo, estudar a crase, que é um dos assuntos mais temidos pelos estudantes, pelos falantes usuários de língua portuguesa, mas que é um assunto que é muito lógico também. Então, se você entendeu lá a fonética, lá na frente, você entendeu que é um verbo ali na morfologia, e ali na análise sintática você entendeu a transitividade verbal e a regência verbal, você consegue entender a crase com muito mais facilidade. Percebam, eu sempre vou defender com vocês que a língua portuguesa é lógica, que a língua portuguesa faz sentido, que a língua portuguesa se encaixa perfeitamente. É uma máquina, é uma engrenagem perfeita, pessoal. E é assim que a gente tem que partir para os nossos estudos de língua portuguesa. Não pensando que a língua portuguesa é uma decoreba chata, não pensando que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo e a mais cheia de regras. Não! A gente tem que partir para os nossos estudos de língua portuguesa pensando que é a língua que a gente utiliza para se comunicar, que é uma língua lógica, que é a nossa língua materna, que é com ela que você se manifesta no mundo. É através da língua portuguesa que você se manifesta nos seus ambientes, no seu ambiente social, no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente profissional. É com esse pensamento que a gente tem que ir para o estudo da língua portuguesa. E aí, uma vez dominada a sintaxe, que é a parte da gramática que tem o maior volume de conteúdos, é a maior parte da gramática para ser estudada, a gente pode passar para a parte da semântica, que é uma parte menor, que é uma parte um pouco mais tranquila, que tem a ver ali com os significados das palavras, os homônimos, os parônimos, os sinônimos, antônimos, e aí a gente tem também as variedades linguísticas, figuras de linguagem. Só que esses conhecimentos, eles vão se encaixando, eles vão se encadeando. Tudo bem, pessoal? É essa ordem que eu utilizo nos meus cursos, é essa ordem que eu utilizo no Verbalizando. Se você ainda não conhece Verbalizando, você pode clicar no link aqui da descrição desse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like aqui também, tudo bem? E você pode também conhecer o meu método de ensino, que é o Português Sem Neura, um método que eu desenvolvi com base nos 14 anos de experiência que eu tenho em sala de aula, que é um método baseado na palma da sua mão, são 5 passos para que você possa aprender língua portuguesa de forma definitiva e sem neura, sem enrolação. Tudo bem, pessoal? Conheça o método Português Sem Neura e aprenda português de uma forma como você nunca imaginou. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com algum colega, com algum amigo que você sabe que também precisa começar a estudar língua portuguesa. É claro, pessoal, que aqui eu apresentei para vocês a forma como eu ensino, a forma como eu acredito que é a forma correta. Cada pessoa pode aí desenvolver a ordem que quiser, estudar da maneira que quiser. Mas se você está perdido, se você precisa de um pontapé, se você precisa de um ponto de partida, utilize essa ordem, utilize essa estratégia, que ela é muito lógica, ela é pedagogicamente coerente e ela vai fazer muito sentido durante os seus estudos de língua portuguesa. Até a próxima aula!